Nós ouvimos aqui uma canção que diz assim: Ele vem buscar a sua noiva. Está lembrado? E tem uma outra frase nessa mesma canção, nesse mesmo louvor, que diz que quem estiver pronto, com ele irá. Tá? Aí vai dizendo o que vai acontecer quando for, onde vai encontrar lá. Mas como é que nós vamos se nós não estamos preocupados, ou muitos não estão preocupados, aqueles que, se ele vir hoje, pode ser que não vão, tá? Não estão preocupados em crescer, em conhecer, em ter uma vida de intimidade. Eu quero falar um pouco sobre isso, tá? No passado, eu já preguei 2 vezes falando sobre um tema só criando raízes fortes em solos fortes, tá? Eu falei um pouco dos solos, falei da intimidade, tá? Eu até trouxe aqui, falei dentro da intimidade, como você gera intimidade com o Senhor, orando, mudando a forma de falar, tá? Tornar a palavra como o centro ou primordial para você, e preparar-se para ouvir a palavra, para buscar um conhecimento maior. Falei do solo do serviço, né? Falei do solo da comunhão, da vida em comunhão com os nossos irmãos, né? E fechei essa parte aqui, né? Hoje eu quero falar sobre criar um sistema secreto de raízes diante do Senhor. Amém? Quero falar um pouco sobre isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1, tá? O Salmo de número 1, melhor dizendo, tá? Os versículos 1, 2 e 3. O Salmo de número 1, a partir do versículo 1 até o 3. Amém? Vamos lá? Como é feliz, ou vou seguir aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Amados, Deus não está interessado em desenvolver primeiro a nossa visão, Ele está interessado em nos desenvolver. Deus quer que eu e você desenvolvamos para alcançarmos coisas maiores, para conquistarmos coisas além daquelas que nós já conquistamos, para chegar em lugares que nós ainda não chegamos, para que acessemos o mundo espiritual e nele nós pegamos lá, ou tomamos posse, tomamos posse dos tesouros que Deus já reservou para nós, tesouros escondidos que nós não estamos enxergando, mas quando nós caminhamos nessa direção, nós começamos a vê-los e tomar posse deles, e viver aqui na terra aquilo que Deus já preparou para nós, além do tesouro maior que é a nossa salvação. Então você pode estar bem focado nos seus resultados, naquilo que você tem na sua vida, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode trazer para si, tá? Mas Deus, Ele está muito mais interessado no seu sistema secreto, em como você se relaciona com Ele, lá no escondido, onde ninguém vê, tá? Nas raízes internas da sua vida, no seu relacionamento com Ele. Quais as raízes que você está desenvolvendo, quais as raízes que você está alimentando com Deus, para que você possa crescer e alcançar patamares superiores do que aqueles que você está vivendo, tá? Mas, então, para que eu vou fazer isso? Existem benefícios. E quais os benefícios desse sistema de raízes? Esse sistema de existe um livro, se você quiser conhecer todo isso que eu estou falando aqui, são 6 ou 7 capítulos, que fala, o título do livro é O Sistema Secreto de Raízes, tá?
você pode adquirir, né? Então, o sistema secreto de raiz vai trazer um benefício para mim e para você. Primeiro, tá? É que vai fazer de você grande por dentro, tá? Por dentro, tá? 1 Samuel 16:7 vai falar assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Percebe? Então, o 1 Samuel capítulo 16:7 começa a dar uma pista. E com certeza não é essa pista. Então, esse texto mostra Deus falando com Samuel sobre Davi, tá? Então o menino foi escolhido por Deus porque tinha um coração pronto para quê? Para ser expandido, para criar raízes profundas além daquelas que os olhos deles viam. Quais as raízes que os nossos olhos veem, tá? Eu vejo raízes em você externas, porque você está aqui ouvindo a palavra. Eu vejo raízes externas em você, quando eu olho para você e vejo, Marlene, a Bíblia aberta e você acompanhando o que está sendo feito. A Bíblia aí junto de você, eu vejo raízes externas em você, quando você se relaciona com seu irmão, e eu estou vendo você se relacionando de uma forma digna, de uma forma respeitosa. Então são raízes externas, mas só que Deus aqui está falando de raízes internas. Davi era grande por dentro, e Davi estava pronto para crescer além daquilo que ele já tinha crescido, tá? Então, quando você passa por uma árvore enorme, tem de se lembrar de que debaixo da terra, a maioria das árvores as raízes são maiores do que aquilo que você vê, tá? Para quê? Para dar sustento, para que quando o vento forte vier, quando a tempestade vier, ela não seja derrubada, ela não seja destruída. Então você pode olha o tamanho de uma árvore, no mínimo a raiz é daquele tamanho, tá? A raiz é daquele tamanho, no mínimo, para que ela não possa sofrer consequências com as adversidades do tempo, assim como eu e você, para que não possamos sofrer consequências com as adversidades da vida, daquilo que nós passamos. Nós precisamos ter essas raízes internas, em que os outros passam por você, olham para você, e não vê essas raízes, mas você sabe que existem essas raízes, e sobretudo Deus sabe que essas raízes é que vão te sustentar nas suas adversidades. Então o sistema de raízes, ele sempre vai ser maior do que aquilo que raízes internas, raízes escondidas, vai ser sempre maior do que aquilo que você pode suportar. Então, quando eu estou falando aqui dessas raízes, eu estou falando do seu coração, eu estou falando do lugar da alma onde Jesus encontra você de verdade, onde Jesus sabe o que está acontecendo contigo. Quando Ele avalia, Ele faz uma avaliação do que está ocorrendo na sua alma, tá? Como está o seu coração? Está pequeno? Está frágil? Tá? Ou está sendo expandido dia a dia? Eu encorajo você a expandir o seu coração, a criar raízes internas na sua vida espiritual por dentro, no lugar onde ninguém vê, mas Deus está olhando e vendo, porque a nossa tendência será querer ser sempre grande por fora. A nossa tendência sempre será eu ser grande de maneira tal que você olha para mim e vê que eu sou forte por fora, que eu sou grande por fora. Eu quero mostrar para os outros que eu sou grande por fora, mas eu quero dizer para você que Deus não está interessado nisso. Ele está interessado em que você é por dentro, naquilo que você tem por dentro, naquilo que o seu coração está disposto a expandir e a alcançar dentro do projeto que Deus estabeleceu para você, tá? Então, falar bem, por exemplo, grande por fora, eu vou falar bem, vou ser profundo, eu sou bonito, inteligente, ter muito para oferecer, impressionar pessoas. O resultado
é que tem gente inflada por fora, mas muito pequena por dentro, que facilmente cai. Por quê? Porque não tem raízes. Deixa as suas raízes internas crescerem, que você, antes de tropeçar, o Senhor vai mostrar a pedra do tropeço para você. Deixa as suas raízes crescerem, porque quando você estiver caminhando, antes de entrar numa estrada de destruição, o Senhor vai mostrar a estrada de construção, de crescimento, e você não entrará na estrada que vai destruir a sua vida. O Senhor é assim, e Ele faz isso através do Espírito Santo, tá? E essas pessoas que caem facilmente, porque não têm raízes, são pessoas que são também facilmente afetadas. Uma crítica que faz para ele é suficiente. Não vou mais na igreja, não vou mais naquela igreja, vou sair, vou para outro lugar, vou para outro canto. Se o pastor passar perto de você e não te cumprimentar, aquilo te magoa, tá? Aquilo te machuca. Não, quando você tem raízes internas fortes, se o pastor ou qualquer irmão que você conhece passar perto de você e não te cumprimentar, você vai atrás dele e fala: eu quero dar um abraço em você, eu quero cumprimentar você. Você passou ali e não me viu, mas eu te vi e eu quero cumprimentar você. Sabe, amado, tá? O sistema de raízes internas transformam você numa pessoa desse jeito. E a Bíblia diz que aqueles que não têm as raízes internas fortes, firmes, eles são levados por qualquer onda. Quer ver? Efésios 4,14 faz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, tá? Então, o processo de crescimento de Deus na minha e na sua vida, mostra para nós que Deus deseja tornar você maior por dentro do que você é por fora, alicerçado na verdade de amor de Jesus, que te alimenta, e não nos ventos externos, e não nos ventos de fora, não nas tendências, nem mesmo nos seus próprios sentimentos. Deus quer transformar você de dentro para fora, porque quando você é transformado de dentro para fora, tudo que é de fora não te atinge mais, não te alcança mais, não te abala mais, não te afasta mais da presença do Senhor, porque você está firme, alicerçado na rocha que é Jesus, com as suas raízes profundas. Imagina se Deus chega para você e diz: eu quero preparar você, mas você vai precisar esperar por esse processo durante 20 anos. Tanto, pastor, mas isso é muito tempo. Se nós olharmos a Bíblia, eu vou citar alguns aqui, tantos homens de Deus passaram por isso. Davi levou anos entre ser, alguns falam 13, outros falam 17, tem alguns que acham que é até mais. Ele levou anos entre ser ungido e ser coroado rei, tá? Moisés passou 40 anos no deserto, se preparando para liderar o povo. E mesmo quando ele chega, Deus fala: você só vai ver a terra prometida, você não vai entrar nela, você só vai avistar aquilo que eu disse que eu ia entregar para esse povo, mas você não entrará nela. A causa é um tema de um outro sermão aqui, eu não quero falar nisso, mas mostrar a você que Deus está preparando você. Talvez você está falando: está demorando porque Deus está estabelecendo raízes profundas em você. Está demorando porque você não imagina o tamanho da raiz que virá para você. Está demorando porque Deus sabe que lá na frente você vai enfrentar situações em que, se você não tivesse essa raiz profunda hoje, você não suportaria. Então Deus está dando suporte para você, suporte para você o quê? Alcançar aquilo, ou melhor, superar aquilo que vem ali na frente, tá? Deus, então, Ele está procurando pessoas que se permitem crescer por dentro, para depois crescer por fora. Está entendendo?
Aí, o crescer por fora, eu vou usar um texto que foi usado aqui na vigília e que tem sido usado permanentemente aqui na igreja, tá? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é criar raízes profundas, para que o mundo não afaste você da presença de Deus. Porque quando uma árvore está fortalecendo suas raízes, a maioria ou quase ninguém consegue enxergar isso em você, e assim é o seu sistema. Você não será visto por muitos, mas existe uma grande transformação, e às vezes até lenta, acontecendo dentro de você. Você está sendo transformado, você não faz mais aquilo que você fazia no ano passado. Você é uma pessoa diferente daquela que você era o ano passado. Você cresceu na presença do Senhor. Então, pode, uma grande, isso demora muito tempo para Deus fazer algo de repente, tá? Quando você acha que aconteceu na sua vida de repente eu fui mudado, de repente eu fui transformado, de repente eu me tornei uma outra pessoa na presença do Senhor, de repente eu decidi crescer na presença do Senhor. Deus já estava te preparando as suas raízes há muito tempo para você chegar nesse de repente que aconteceu na sua vida. Porque às vezes a preparação de Deus, nem nós percebemos que Deus está mudando, nem nós percebemos que Deus está transformando a nossa vida, nem nós percebemos que Ele está estabelecendo raízes profundas. Mas o fato de não percebermos não quer dizer que eu não preciso buscar. O fato de nós percebermos não quer dizer que eu não preciso me preocupar com isso, que eu não preciso buscar esse conhecimento da palavra. Mas pelo contrário, independente do que Deus está fazendo por você, ou em você, melhor dizendo, sem você perceber, você tem que dizer: eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, porque eu tenho certeza que essa palavra se cumprirá na minha vida. Todas as outras coisas serão alcançadas, conquistadas, e eu serei mudado e transformado pelo Senhor. Você pode estar bastante focado nesses resultados. Talvez a gente quer ter resultados palpáveis da nossa vida, tá? Mas Deus está interessado no sistema secreto, as raízes que Ele está estabelecendo em você, através dele, tá? Segundo ponto que eu quero falar aqui, o primeiro foi: faz de você grande por dentro, tá? Agora é mudar a cosmovisão, ou a sua visão daquilo que você enxerga. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixemos os olhos não naquilo que se vê. Olha só, mano. Olha o que está escrito: mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, cosmovisão, eu estou usando essa expressão aqui como uma forma ou uma maneira subjetiva, né, que cada um tem de ver e entender o mundo, tá? Porque eu vejo o mundo, eu enxergo o mundo de um jeito, talvez você com umas nuances diferentes daquela que eu enxergo. Então a minha cosmovisão pode ser diferente da sua, tá? Mas quando nós falamos no mundo espiritual, a nossa cosmovisão tem que ser igual um do outro, tá? E por quê? E aí eu quero dizer mais: o sistema secreto faz de você alguém diferente. Percebe? Deus quer trabalhar no mundo espiritual seu, porque é lá que nós alcançamos, é lá que nós conquistamos aquilo que Deus preparou para nós, é lá que nós tomamos posse das profecias que são liberadas sobre nossa vida. Lembra do moço lá do profeta Eliseu? Amém? Acertei o nome? Eliseu, tá? Que ai Senhor, nós estamos cercados pelo inimigo. Aí Eliseu fala: não, eu vou pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais, e você verá que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
Percebe? Então é nessa área que nós temos que entrar, na nossa cosmovisão. Então eu começo a entender aí, você começa a entender, que não precisa se preocupar com o fruto, mas você precisa se preocupar com as raízes, porque raízes fracas geram árvores fracas, que geram frutos fracos. Entendeu? Se você quiser anotar, pode anotar. Raízes fracas geram árvores fracas, que geram frutos fracos. Não permanecem. Sabe, quando tem no seu quintal lá, aquele que tem quintal, evidentemente, tá? Tem uma árvore frutífera e começam a nascer frutos, e de repente um fruto começa a amarelar e cai e não serve para nada. Raízes fracas geram frutos fracos, geram árvores fracas que irão gerar frutos fracos. Entende? Tá? Então você começa a tomar decisões de curto prazo, pensando a longo prazo, quando você quer frutos fortes. Tá? Você tem que começar agora a estabelecer o que Deus quer para você, raízes profundas, raízes fortes, que vão dar sustentação na sua vida espiritual, para que através da sua vida espiritual, você possa colher frutos que permanecerão na presença do Senhor. Isso é tremendo e é profundo. O Evangelho vai falar para mim e para você de quê? De algo eterno. Então tudo o que nós fazemos precisa apontar para a eternidade, e não para aquilo que nós vemos aqui, para o passageiro. Eu sei que um dia eu anunciei a palavra, eu preguei para alguém, eu discipulei alguém, e ela permaneceu na presença do Senhor, porque eu tenho raízes fracas, e eu sou árvore, eu tenho raízes fortes, melhor dizendo, e eu sou uma árvore forte, que vai gerar frutos fortes. Isso é visão de eternidade. E eu vou além, eu sei que aqueles que eu anunciei, que eu ensinei, eu vou encontrá-los no céu, eles estarão lá comigo. Porque a visão da eternidade vai mudar todas as nossas decisões de hoje. Quando eu sei que eu vou subir e junto comigo outros irão, porque eu anunciei, porque eu discipulei, porque eu falei com eles sobre Jesus. Isso, a minha decisão de hoje, para que eu seja forte, que eu tenha raízes fortes, ela começa hoje. Eu não vou colher hoje, mas eu sei que eu irei colher frutos fortes. Amanhã eu verei esses frutos, e eu vou vê-los por toda a eternidade. Sabe, eu não posso confundir a significância com visibilidade, tá? Eu não posso confundir sucesso com popularidade. Sucesso é aquilo que eu vou ver eternamente, aquilo que eu vejo aqui, mas eu verei na eternidade. Esse é o verdadeiro sucesso, porque eu e você, nós dois, nós somos capazes de prosseguir, apesar do cenário que está à nossa volta. O mundo está em ebulição, mas eu sei que eu posso prosseguir, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está. O mundo está uma loucura, desenfreada, todo mundo querer inverter aquilo que nós aprendemos até hoje, mudar completamente. Mas eu permaneço firme, porque eu sei que aquele que me ensinou as coisas corretas, e aquele que me discipulou uma palavra extraordinária para a minha vida, e eu quero viver essa palavra na minha vida. Eu sei que o céu é o meu destino, eu não sou cidadão dessa terra, eu vou para onde Deus estabeleceu que eu vá, eu vou para o céu, porque lá eu vou viver a eternidade na presença dEle, louvando e bendizendo o nome dEle. Mas só que nós olhamos para as coisas aqui e nós vemos muitas pessoas confusas, pessoas ansiosas, porque as coisas não estão acontecendo como elas acharam que deveria ser. E isso acontece quando nós não reconhecemos que em todo tempo
Deus está formando essas raízes em nós. Amados, se eu sei que Deus que está formando, não importa o que está acontecendo na minha vida, aquilo que eu vejo, aquilo externo que está acontecendo comigo, eu sei que o meu Deus está cuidando de mim, eu sei que Ele está me preparando para que eu possa suportar estas coisas que eu estou passando, porque Deus não me dá nenhuma prova que eu não possa suportar, diz a palavra, tá? Deus não me joga em locais que eu não possa ultrapassá-lo. Deus não me manda para deserto para que eu entre na perdição, mas pelo contrário, para que lá naquele deserto eu seja fortalecido, e a hora que eu sair lá na frente, eu vou encontrar não um oásis só, mas um solo fértil, para que eu possa entregar aquilo que eu carrego dentro de mim. Tudo isso porque o plano de Deus é que nós possamos terminar o quê? Aprovados, não apenas dar frutos, mas frutos que vão permanecer, tá? Então, tudo Deus vai direcionando-nos para aquilo que Ele estabeleceu como propósito para as nossas vidas. Como você termina, essa frase você conhece, é mais importante do que como você começa. Está lá em Eclesiastes 7:8 dizendo assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. É muito bom começar, é muito bom sonhar, é muito bom desbravar, mas o que importa é como você vai terminar, tá? E só será possível terminar bem se você tiver um sistema de raízes internas que ninguém vê, extremamente desenvolvidos, tá? Em que no dia da sua sequidão externa, tá? Internamente a raiz vai descer e vai procurar águas no solo profundo, para que você possa se sustentar naquilo que externo está se apresentando, tá? E por último, sistema secreto de raízes faz você aproveitar todo o processo que você está vivendo. Está passando por dificuldade? Eu posso glorificar a Deus. Eu vi hoje de manhã uma mulher dentro lá, a situação que aconteceu em Pernambuco. Uma mulher dentro da casa dela, tirando as roupas, com um neto no colo, tá? Com água até na cintura, dizendo assim, mais ou menos isso, né? Eu perdi tudo, mas eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ela disse, eu perdi tudo, mas eu sei que Deus cuida de mim. Então aqui dentro, eu estou passando por essa prova, parece que ela tinha ouvido a música já, mas eu estou glorificando ao meu Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que dentro dessa água aqui, ela com o neném no colo, com o neto assim no colo, e com uma mão levantada, Deus está cuidando de mim. Olha só, gente. Será que eu e você teríamos essa fé para dizermos que qualquer que seja que circunstância na nossa vida, Deus está cuidando de nós? Será que eu e você poderíamos recitar aquele texto ou aquele versículo de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que não haja vacas no curral, ainda que não esteja acontecendo isso, ainda que não esteja acontecendo aquilo na minha vida, ainda que aquela palavra profética que foi lançada na minha vida não está acontecendo ainda, eu todavia me alegrarei no Senhor, porque eu sei que é Ele que cuida de mim. Percebe, amados? O Salmo 16, no versículo 11, vai dizer assim, só para fundamentar, para a gente falar sobre faz você aproveitar todo o seu processo. Tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então essas palavras de Davi, elas vão mostrar que em diferentes fases da nossa vida, ou da vida dele, Davi conheceu a alegria da presença de Deus.
Eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja vivendo, se você tiver raízes profundas, amado, tá? Não importa o que você está vivendo, você tem certeza que Deus está contigo, você tem certeza, pode ser a crise externa que for, você tem certeza que Deus preparou raízes profundas, para que você não seja destruído nessa crise. Pelo contrário, essa crise vai ser um trampolim para você alcançar aquilo que Deus preparou para você. Então vai dando glória a Deus, porque quando Davi estava nos campos, quando Davi estava na caverna, quando Davi estava na guerra, quando Davi estava no palácio, em todo o processo da vida dele, Davi encontrou alegria em estar em Deus, estar em Deus. Ele não se entristeceu por situação nenhuma que ele passou. Por quê? Porque ele entendia que Deus queria expandi-lo por dentro, assim como Deus quer expandir-nos por dentro, porque Deus faz isso com amor e de uma forma incrível, que na maioria das vezes nós não entendemos. Então, eu quero dizer para você que está passando por uma luta, não importa a luta que você está passando, Deus está contigo, tá? Não importa o problema que você está enfrentando, tá? Deus está fazendo isso com amor com você, porque está te preparando para grandes conquistas e grandes vitórias. A presença de Deus não muda, só que as fases mudam. Talvez eu estou falando para gente que está falando, meu Deus, eu nunca estive tão bem na minha vida do jeito que eu estou hoje. Eu quero continuar assim. As fases sempre vêm e vão, tá? O problema é que sempre vai ter também momentos de desconforto nas suas fases, tá? E quando isso acontece, você é tentado a querer 3 coisas, tá? E eu acho que eu tenho tempo para falar dessas 3 coisas aqui hoje, tá? A primeira é querer o processo do outro. Eu olhar para o Jotão e falar assim, meu Deus, por que o Senhor abençoou o Jotão e eu não estou sendo abençoado? Alguém já falou isso? Precisa levantar a mão. A segunda é que eu quero resistir às lições que Deus quer me ensinar agora. Aí Deus estabelece um tempo do processo que eu estou passando, tá? Mas eu começo a orar, pedir a Deus para que faça isso acontecer de forma rápida. Mas Deus fala assim, não, eu quero 7 dias, para não falar muito tempo. Mas Deus, eu quero que amanhã isso aconteça na minha vida. A minha oração, Deus, é que amanhã eu não enfrente mais esse problema. A minha oração é que amanhã seja outra fase na minha vida. E Deus está falando assim, não, são 7 dias. E o terceiro é, eu quero acelerar processos. É mais ou menos o que eu comentei aqui. Eu quero queimar etapas, tá? E você sabe o que acontece quando nós fazemos essas coisas? Dá tudo errado. Porque o meu tempo é o meu tempo, e o tempo de Deus é o tempo de Deus, tá? Às vezes, por exemplo, quem gosta de filmes, curte séries, sabe como funcionam as temporadas, e sabe o foco central. Qual é o foco central? O centro da história, a essência da série é a mesma do começo ao fim, não muda. Mas a cada temporada, quem acompanha as séries, eu não acompanho, elas podem mudar os detalhes, podem mudar as histórias paralelas, podem mudar os personagens, e às vezes assim a nossa vida, as nossas fases. Talvez nem toda temporada seja tão empolgante quanto a que passou, ou quanto a que está por vir, mas todas fazem parte da história, e são importantes para que haja conexão e entendimento da trama como um todo. Da mesma forma, amados, talvez nem toda temporada ou estação será prazerosa para mim e para você, mas cada uma delas tem seu tempo determinado e a sua função exata para a nossa história. Então Deus está ensinando para mim e para você algo novo agora. Pode ser algo que você realmente ame, mas é importante, tá?
Pode ser, muitas pessoas, elas vão ficar presas no processo, e aí você não consegue progredir, e você não consegue alcançar aquilo que Deus estabeleceu para você, porque você fica preso no processo das reclamações, das lamúrias, das lamentações, e aí quando você começa a reclamar demais, Deus fala, Deus retarda o encerramento daquela fase ou da sua vida, ou daquele processo na sua vida. Não, aí eu vou falar para mim, você não achar que eu estou falando para você, tá? Mas eu estou falando também para você. Gostou? Tá? Deus fala assim, não, ele não aprendeu ainda, deixa ele lá mais um pouco, até aprender. Quando ele aprender, ele vai para outra fase, ele vai para o outro processo que tem na vida dele, sabe? Por que essas pessoas ficam presas no processo? Porque elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, em meio aos seus conceitos humanos. Deus não vai desenvolver as suas raízes do jeito que você quer, ou das coisas que você quer estabelecer para que elas desenvolvam. Deus vai desenvolver as suas raízes a partir do momento que você entenda que você precisa entrar no mundo espiritual e deixar essas raízes serem desenvolvidas num plano espiritual para você. O problema é que nós queremos que sejam desenvolvidas num plano humano, e Deus está falando, não, é celestial, é espiritual, tá? Como então, pastor, eu quero encerrar, já pedi o Ministério Louvor que vem aqui, como então aproveitar esse processo? Você precisa confiar no tempo de Deus, confiar na ordem de Deus, confiar no plano de Deus, e não querer pular etapas, tá? Porque Deus está preocupado com aquilo que ninguém mais pode ver, mas que é a coisa mais importante da sua vida, tá? O seu coração cheio de raízes, não de amargura, mas de raízes espirituais, para te sustentar naquilo que Deus estabeleceu para você, tá? Seu coração enraizado em Deus e não no mundo, se alimentando em Deus, recebendo toda a vida que você precisa de Deus e não do mundo. Então eu quero falar para você não amar mais o seu sonho, o fruto, do que você ama o próprio Deus, a raiz. Às vezes nós queremos que os frutos comecem a aparecer na nossa vida, sem nós termos raízes profundas na presença do Senhor. E aí lembra que ela amarela e cai sem madurar? Então, as lições que você está passando, eu quero falar, não resista a elas, porque Deus estabeleceu para você essas lições. Olhe para aquilo que você está passando, e no lugar de você reclamar de Deus, pedir a Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu não estou entendendo ainda, tá? O seu papel é apenas o quê? Dizer sim. Olha, na parábola do semeador, a semente que caiu na terra pedregosa não deu fruto, porque não tinha raiz. Lembra? Mas há também aqueles que, Lucas 8,15 fala assim, as sementes, as que caíram em boa terra, são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Nada extraordinariamente vai te dar a verdadeira satisfação se você não tiver a vida de Jesus em você.